Esse tutorial vai servir para você que está começando no Blender 3D e que não tem ideia ainda de como utilizar a física Rigid Body para fazer efeito de colisões entre objetos. Eu vou usar a versão 4.1, pode ser usada em qualquer versão, para mostrar a vocês como é que a gente consegue fazer um efeito bem simples, usando aí as fragmentações de malhas. Eu vou usar esse objeto cúbico como referência e eu vou precisar aqui ativar essa ferramenta denominada Annotate, que é o nosso lápis de anotações. Com ela selecionada, eu vou vir aqui na opção chamada Placement e vou mudar de 3D Curso para o modo Surface. Isso vai permitir que eu consiga traçar na superfície do objeto qualquer tipo de desenho junto à mesma. É apenas pegar um ponto aqui na parte superior do cubo e fazer alguns riscos, que é onde eu vou fazer a fragmentação na superfície desse objeto. Pode fazer qualquer desenho aqui, não se preocupe em ser um bom artista não. Bem, com isso feito, eu vou sair da ferramenta clicando em Select Box e já tenho o traçado onde eu quero que o objeto seja fragmentado. Para poder ativar o Cell Fracture, que é um addon inativo, eu vou vir aqui em Edit, vou clicar na opção chamada Preferências e vou clicar em Addons, que são os complementos. Aqui eu vou pesquisar a palavra Cell. Ele vai trazer para mim o objeto Cell Fracture. Para poder ativar o addon, eu clico nessa caixinha aqui que está à esquerda e clicando na setinha vocês vão ver a descrição do addon, que é a criação, ou criador, de um objeto fraturado. A localização dele vai estar no menu chamado Object, aí na área 3D, na parte superior, na categoria Quick Effect. Aqui é onde ele foi instalado, os autores da versão e a documentação para quem queira entender melhor o addon. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a janela aqui, eu vou pesquisar o outro addon. Vou usar a palavra extra e vou acionar o addon Mesh Extra Objects. É com ele que eu vou colocar um outro objeto aqui, diferente daqueles que a gente já tem aí disponibilizado na categoria Mesh. Para criar o efeito agora de fragmentação nesse objeto, eu vou olhar para essa coletânea. Eu tenho um objeto cúbico aqui, tá certo? Então, para ativar, eu venho ao Object, Quick Effects, que é a categoria, e vocês vão ver o addon chamado Cell Fracture. Quando eu clico aqui, ele abre uma janela que a gente vai definir como é que a gente quer o efeito de fragmentação na malha daquele objeto que a gente selecionou. Para isso eu tenho que definir o point source. Eu vou definir que ele fragmente a partir daquelas anotações que a gente fez na superfície superior do objeto. Então vamos clicar em Annotation Pencil, já que eu usei traços pelo lápis de cera. Aqui eu vou definir a quantidade de pedaços que serão fragmentados. Ele vem aqui normalmente com 100, eu posso aumentar um pouquinho, vou deixar em 167. E aqui eu posso definir os ruídos para poder fazer fragmentos diferentes na hora que ele for fazer o efeito. Então eu vou deixar aqui em 0.36. Na janela Outline eu vou definir uma pasta onde eu queira jogar os fragmentos que serão criados aí no efeito. Então eu venho aqui em Scene Collection, vou dar o nome da pasta de fragmentos. Vocês podem botar qualquer nome. O que ele vai fazer é gerar aqui na Outline uma pasta com esse nome, onde ele vai colocar cada pedaço dentro dessa pasta. Com essa definição feita, basta clicar em OK e ele cria a pasta aqui com todos os fragmentos gerados dentro do processo. Mas ele manteve aqui ainda o objeto original, que é o objeto cúbico, sobrepondo os fragmentos. Por enquanto eu vou ocultar aqui no olhinho o objeto para que ele não apareça. E aqui eu tenho o traçado que eu fiz, que é o ponto de fragmentação do efeito. Eu vou apagá-lo clicando aqui na guia Annotate, clico por alguns segundos, ele abre mais opções, eu vou usar o Annotate Eraser. É uma borracha, eu vou apagar para não atrapalhar e vou sair da ferramenta. Já criei os fragmentos. Por si só, se eu der um play, nada vai acontecer nesses fragmentos. Para fazer o efeito que eu quero da ação de colisão, eu vou ter que definir a seleção de um fragmento aqui na parte superior. Eu quero que ele comece por aqui. E com esse fragmento selecionado, eu vou vir aqui na guia de propriedades, na opção chamada Physics Properties, vou atribuir para esse fragmento selecionado um efeito de Physical Rigid Body, que é o efeito de corpos rígidos. Eu vou mantê-lo aqui com o tipo ativo. Vocês vão ver que esse pedacinho vai cair, somente ele. Eu quero transferir essa propriedade desse pedacinho para as demais partes de fragmento que eu gerei. Mas há um detalhe, eu não quero que ele caia. Eu quero que ele fique, por enquanto, estático e só caia quando houver um objeto que atrite com ele para fazer o efeito aí da colisão. Com esse pedacinho, eu vou voltar na propriedade onde eu apliquei o Rigid Body.
Vou abrir essa guia chamada Dynamics, que são as dinâmicas, e vocês vão ver que existe uma caixinha aqui chamada Deactivate. Talvez vocês não estejam vendo aí direito por causa da logomarca, que é a marca d'água. Mas vocês ativam o Deactivation, abrem e correm com o scroll até encontrar uma opção chamada Start Deactivate. Vocês vão selecionar. Agora, se derem um play, notem que o pedacinho não vai cair. Já apliquei neste pequeno pedacinho uma propriedade Read Body. Agora eu preciso jogar essa propriedade desse pedacinho para os demais itens que compõem aqui a experiência. Com ele já selecionado, eu vou pressionar o botão esquerdo com a ferramenta Select Box e selecionar os demais pedaços. Todos os demais foram selecionados, porém ele é o único que vai estar com a coloração laranja mais clara, pois ele é o objeto ativo. Eu volto em Object, vou vir na categoria chamada Read Body e vou usar essa opção aqui chamada Copy from Active. O que eu estou dizendo aqui é que eu vou copiar essa propriedade dele para os demais pedaços. Quando eu clico, os demais pedaços agora, cada um que você selecionar, vocês vão notar ó, que existe a propriedade Read Body aplicada em cada pedaço. Vou aproveitar aquele outro addon que eu ativei. Vindo em Mesh, vocês vão ver que ele vai trazer mais objetos. Entre eles está a opção Rock Generator. Permite que a gente crie rochas. Vou selecionar. Ele já criou uma rocha aqui de forma automática. Vou ativar o Move, trazê-la para cima. Vou usar o S de escala para diminuir um pouquinho. Ele vai ser a nossa pedra que vai atingir esse objeto que está embaixo. Vou usar o Ctrl A, o Rotation Scale, para resetar a rotação e escala que eu fiz nele. Pronto, até aí tudo bem. Não tenho nada acontecendo, mas eu vou dar para esse objeto aqui de cima uma física também Read Body. Vou mantê-lo como Active e vou mantê-lo nas condições que estão aqui. Quando eu dou um play, o que é que vocês vão ver? Ele bate e os demais fragmentos vão cair. Por quê? Porque não existe um obstáculo para impedir que os fragmentos caiam, como vocês estão vendo aqui nessa física. Eu preciso gerar um chão aqui nesse efeito de colisão. Então eu adiciono um plano, vou dar o S de escala, vou trazer esse plano mais para baixo, vamos olhar aqui pela vista lateral, vamos deixar ele aqui com um pequeno distanciamento, não tão junto aqui da superfície. Para esse plano nós vamos atribuir um Read Body, só que ele vai ser, em vez de ativo, um Read Body passivo. Por quê? Porque ele vai ser um objeto de obstáculo nessa ação. Dando play agora, vocês vão ver que a pedra que está em cima vai cair, atingir e vai conseguir fragmentar os objetos que caem de forma bem prática. Experimentos para criar efeitos incríveis aqui na área 3D. Um forte abraço e obrigado pela companhia de vocês em mais um vídeo.